A frequência da realização do exame neurológico pela enfermeira dependerá das condições de admissão e estabilidade do paciente. Para um paciente estável, o exame neurológico poderá ser realizado uma vez ao dia. Porém, em pacientes que apresentam alterações do quadro neurológico, é necessário que seja feito com maior frequência, com a finalidade de avaliar a evolução e monitorar a resposta ao tratamento terapêutico. Consciência pode ser definida como conhecimento de si mesmo e do ambiente. É a capacidade que o indivíduo tem de poder reagir quando está em perigo ou de satisfazer suas necessidades biológicas e psicossociais. O fenômeno consciência é o resultado da integração de várias estruturas neurais e tradicionalmente é dividido em dois componentes: o despertar e o conteúdo da consciência. Claro, você pode conversar comigo? Lesões no córtex cerebral podem ocasionar distúrbios específicos do conteúdo da consciência, tais como a afasia, que é a perda ou deterioração da linguagem. O conteúdo e o despertar da consciência são avaliados através das respostas de perceptividade e reatividade, respectivamente. A perceptividade está relacionada à função cortical e é avaliada através da análise das respostas que envolvem mecanismos de aprendizagem, que requerem certo grau de integração cortical. A reatividade é variável quando há perda da consciência e não depende do córtex. Ela pode ser inespecífica quando a reação é apenas abrir os olhos, ou seja, acorda, mas não interage. Está diretamente relacionada ao tronco cerebral. Vegetativa, que é relacionada ao controle das funções fisiológicas. Respiração, temperatura e pressão arterial são as últimas a desaparecerem. Basicamente, a avaliação do nível de consciência parte da utilização de estímulos e da observação de respostas. Estes estímulos devem ser inicialmente auditivos e depois táteis. No estímulo auditivo, começa-se pelo tom de voz normal. Obtendo resposta verbal do paciente, a enfermeira deve avaliar o nível de orientação, no espaço, no tempo e em relação a si mesma. É necessário também avaliar a função cognitiva através de perguntas, verificar a memória, a atenção, a concentração e a linguagem. Não obtendo resposta ao estímulo no tom de voz normal, a enfermeira deve utilizar a voz alta ou algum barulho, como o produzido pelo bater das mãos ou o estalar dos dedos. Em caso de resposta verbal, avaliar orientação e cognição. Nos casos em que o paciente não apresenta resposta ao estímulo auditivo, deve-se tentar o estímulo tátil. Inicia-se com um leve toque sobre o braço do paciente, chamando-o pelo seu nome. Se não ocorrer resposta, o estímulo doloroso deve ser aplicado. A aplicação do estímulo doloroso deve ser realizada no leito ungueal através da aplicação de uma pressão sobre as unhas das mãos e dos pés. Pode-se também empregar o estímulo external, que é a compressão e fricção do externo, utilizando as proeminências articulares da mão fechada. Deve-se evitar o excesso de pressão. Para minimizar a subjetividade dos termos e padronizar os registros, surgiram escalas que possibilitam a avaliação do nível de consciência de maneira objetiva e o registro de forma simples e rápida das informações. A escala de coma de Glasgow tem sido amplamente utilizada para determinar e avaliar a profundidade e a duração do coma e prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma crânioencefálico. A avaliação tanto da função e do dano cerebral quanto da evolução do nível de consciência é feita com base na pontuação de 3 indicadores: abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. Durante a avaliação das pupilas, devem ser observados e anotados o diâmetro, a forma e a reação à luz ou reflexo fotomotor. Deve-se sempre comparar uma pupila com a outra e, quando houver diferenças, devem ser anotadas. A medida deve ser feita com um instrumento de precisão, denominado pupilômetro. O diâmetro da pupila varia de 1 a 9 milímetros, sendo considerada uma variação normal de 2 a 6 milímetros, com um diâmetro médio em torno de 3,5 milímetros. O diâmetro pupilar é mantido pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático tem a função de dilatação da pupila, provocando a midríase,
E o parasimpático, a função constrictora da pupila, que leva à miose. O exame da cabeça e do pescoço oferece dados fundamentais para o planejamento da assistência de enfermagem. A avaliação do nível de consciência é um dos parâmetros mais importantes para detectar as necessidades dos pacientes, sobretudo aqueles com problemas neurológicos.